Cada dia que se passa, os sinais estão mostrando, né, que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja, para tomar para si um povo especial, zeloso e que vive na prática das boas obras. E nós podemos ver aí que o mundo, né, a cada dia que se passa, a gente se surpreende mais com os sinais que estão acontecendo no mundo afora, pastor Rodrigo. Olha, pastor Ney, eu fico avaliando, né, vejo que os sinais cada vez mais se intensificando. Isso denota claramente, meus irmãos, sem sombra de dúvida, que o ponto primário é que sempre quando acontece alguma coisa, eles têm uma justificativa, mas nunca colocam a Bíblia como meio justificável. Sempre eles acham uma teoria, é porque aconteceu alguma coisa, é por causa daquilo, é por causa daquilo outro, mas nunca justifica as ações que estão acontecendo como um cumprimento bíblico. E com isso o povo está ouvindo mais a criatura do que o próprio Criador. Esta é a verdade. E isso tem esfriado a fé de muita gente, tem confiado mais no que o homem diz do que o que a Bíblia está falando realmente que ia acontecer e está acontecendo de uma forma aí muito forte e extraordinária. Só que as pessoas estão baseadas só na área científica, né? Quando o humano pode comprovar alguma coisa, e menos na área da fé, que a Bíblia diz que ia acontecer e está acontecendo de uma forma intensa. Essa é a realidade, pastor Claudinei. Exatamente. O senhor tocou num assunto muito, muito importante, né? Num ponto muito importante. Para cada fato, para cada sinal que acontece na face da terra, vem a mídia, né? As pessoas com os seus discursos apresentando teses naturais, coisas naturais. Então, por exemplo, nós vamos apresentar para você aqui algumas matérias que, para todas essas matérias, as pessoas apresentam os seus recursos naturais, como se fosse uma coisa comum, uma coisa normal, quando na realidade não é normal. São evidências que mostram que Jesus está voltando, são coisas que não aconteciam alguns tempos atrás. É bem verdade que o sinal profético maior que precisava acontecer, que mostraria a volta de Jesus, foi o nascimento da nação de Israel. Mas de lá para cá, diariamente tem acontecido sinais assustadores, sinais que realmente têm deixado a sociedade de cabelo em pé, como diz o ditado, porque é coisas que não aconteciam anteriormente. Por exemplo, eu morei, pastor Rodrigo, alguns anos aproximadamente, entre idas e vindas, né, porque muitas das vezes eu fui deslocado para pastorear em outras regiões, em outros estados, em outras regiões. Estive evangelizando fora do Brasil. Então, nesses períodos de afastamento, mas entre idas e vindas, digamos que eu morei 22 anos em Curitiba, né? Entre idas e vindas, 22 anos em Curitiba. Nesse período, eu conheço toda a área metropolitana de Curitiba, toda, vamos dizer assim, regra geral, toda a cidade de Curitiba, né? Claro que uma capital cresce todos os dias, né? Mas em regra geral conheço. E agora está acontecendo uns fatos na região metropolitana de Curitiba, Almirante Tamandaré, Colombo, naquelas regiões, coisas assustadoras que eu só vi acontecer na região de Sodoma e Gomorra, que é na região da Jordânia e divisa com Israel e o Egito. Que é o quê, pastor? Acontecer de da noite para o dia aparecer umas crateras no chão, que as pessoas não sabem de onde estão vindo essas crateras. Pessoas que estão perdendo casas, pessoas que estão desesperadas. Imagine, pastor Rodrigo, o senhor tem a casa própria? Tem. Imagine, o senhor passou uma vida lutando para construir essa casa, juntamente com a esposa, com a família, economias, isso e aquilo. Quando o senhor vai dormir, está tudo bem. Quando o senhor acorda, a garagem da sua casa e todo o quintal está uma cratera gigantesca. O senhor já imaginou o tamanho do desespero? Meu Deus, não consigo nem imaginar, meu irmão. Meu Deus. O que está acontecendo na Grande Curitiba, nesses dias. Não foi no ano passado, não. É nessa semana aconteceu na Grande Curitiba e tem uma matéria aí para as pessoas verem, pastor Rodrigo. Olha aí, vamos pôr no ar então o videozinho? Vamos lá então? Meu Deus, esse é muito forte, né? Muito forte. A Noite Paraná começa hoje mostrando que crateras imensas vêm se abrindo em chácaras, quintais de casas e estradas. Uma preocupação para moradores que têm medo de ver tudo que construíram ser engolido pela terra. Mas o que está por trás deste fenômeno? Quem conta é o repórter Wilson Kirsch. Quando a terra afundou na chácara, seu Carlos quase perdeu o chão. Que susto! Eu fui passar para ver a água lá deles.
fui para baixo, lá me enterrei, perdi sapato, eu perdi meia, perdi tudo. Tava vendo que eu ia morrer na hora. Isso foi em Almirante Tamandaré, região de Curitiba, no fim do ano passado. E de lá pra cá, a coisa só piora. E é que não tem medo, né? Nós não sabemos o que tá acontecendo? O pessoal pensa que é um terremoto, alguma coisa? Em Colombo, também perto de Curitiba, um fenômeno parecido, mais antigo, abriu buraco no asfalto e quase engoliu o quintal da dona Cecília. Foram 5 caminhões de terra para tapar a ameaça. Minha preocupação é só que afunde, né? Faça buraco aí por tudo, porque como já aconteceu. O medo também ronda a casa do seu Geraldo, no mesmo bairro. Começou pelas paredes, atingiu o piso e agora ameaça até as colunas da casa. Investimento de uma vida. É uma decepção muito grande, entendeu? E a gente poder presenciar o que está acontecendo aqui. Então a gente fica com muito receio, primeiramente da segurança. E segundo como resolver essa situação, né? A vizinha, a dona Valéria, também está preocupada. As paredes racharam e o piso está com um barulho estranho. Aí eu notei um toque esquisito, né? Aí quando que eu vi, comecei a bater no chão assim, puff, 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 puff. Aquele oco. O medo é que abra um buraco mesmo assim, né? Que me caia tudo para baixo, né? O perigo está embaixo da terra. Pastor O Rodrigo. solo dessa região é formado por rochas calcárias, como Pastor Rodrigo, eu creio que até aí já dá para a gente fazer um comentário, e quem está em casa entender, eu até coloquei aqui, ó, o Matheus Souza, né? Ele é de São José dos Pinhais e ele tem visto isso. São José dos Pinhais fica do outro lado, né? Colombo fica de um lado, Tamandaré fica lado a lado com... Almirante Tamandaré fica lado a lado com Colombo, e São José dos Pinhais é a região onde está o aeroporto Afonso Pena, do lado de Curitiba também. Ele tem visto isso acontecer, e aí a gente vê isso ali, para pensar, pastor Rodrigo, a gente vai dormir, quando acorda está uma cratera no quintal de casa, que precisa de 5 caminhões de terra para encher a cratera que se abriu no quintal de casa. Meu Deus, isso é assustador. E para isso, eles têm uma explicação, né? Segundo eles, por causa dos minérios que estão se locomovendo. Mas como pode um terreno todo daquele, né? As pessoas desesperadas, o chão ficando oco debaixo deles, né? E a casa, como o senhor bem colocou, vai uma vida para construir uma casa. E agora estão ali, né? Desesperados. E isso a gente não vê na mídia, na TV. Não sei o motivo que eu não vi essa matéria, mas a gente vê que percebe, né, que realmente as coisas estão acontecendo e as pessoas estão cocheando em 2 pensamentos. Quando não é cratera, é terremoto. Quando não é terremoto, é enchente. Quando não é enchente, é tempestade. Quando não é tempestade, é pandemia. Quando não é pandemia, é outra coisa, assim vai, né? É a área da política, aí entra todo um monte de coisa. Agora vem a G lá da Ucrânia e a coisa ficando cada vez mais complicada. E o medo tomando conta das pessoas, né, pastor Rodrigo? E aquilo que o senhor falou no começo da fala. E muitos ainda continuam tentando naturalizar todos esses fenômenos como uma coisa natural. Não, é que a rocha, o minério das rochas estão se deteriorando e se movendo. Mas peraí, o minério das rochas deixaram para se deteriorar apenas agora, depois de tantos anos que nós somos seres, que nós existimos. A gente nunca viu isso. Nunca vimos isso, né? Aqui tem pessoas que têm 60, 70, 80 anos de idade e nunca viu isso acontecer. E agora está acontecendo. Então, quer dizer, a gente percebe que são sinais do fim dos tempos. Sinais que mostram que realmente a vinda de Jesus está próxima. A terra está gemendo, a natureza está demonstrando sinais assustadores, né? E a gente percebe que realmente tem pessoas que ainda continuam sem esse despertamento. Essa parte aí mesmo aí que está parado aí, ó, essa senhora, né, onde ela está pisando, precisou de 5 caminhões de terra para preencher a cratera. Olha o tamanho desse buraco que se abriu do nada no quintal dessa senhora, pastor Rodrigo. Meu Deus. E o pior de... Olha só a situação, gente. Olha só, o senhor também mostrando ali, ó, a região toda ali, toda... Deixa eu colocar até um desenho aqui para marcar aqui. Olha... E sem contar, né, pastor Ney, que não é só isso, aconteceu também lá também no bairro de Maciota, é um bairro totalmente lá parado, né?
fantasma devido também aos mesmos acontecimentos, né? Você chegou a ver. Exatamente. Esses fenômenos que estão acontecendo, né, na região de Colombo, Almirante Tamandaré, o Matheus, né, de São José dos Pinhais, diz que tem acompanhado isso ali na Grande Curitiba. Eu vi isso acontecer na terra de Sodoma e Gomorra, que fica na divisa entre Jordânia e Egito, bem próximo ao Mar Morto, que acontecem essas explosões de debaixo da terra, que abrem crateras até de 20 metros de profundidade, com a largura aí de 50 metros quadrados, 100 metros quadrados, perdendo BRs que passam, indo em direção de Jerusalém para a cidade de Eilat, né? As BRs estão se perdendo porque passa por essa região da Jordânia, divisa com o Egito. Foi lá que eu vi isso, agora está acontecendo também na Grande Curitiba. Então, é algo realmente que deixa a gente, assim, como diz o ditado, de orelha em pé, porque é algo assustador. Exatamente. Inclusive aqui, ó, quer ver, ó, olha atrás do senhorzinho, olha aqui, não sei se você consegue ver aí, mas olha aqui, coisa interessante, né? Aqui atrás dele. Tamanho, como diz o ditado, olha o tamanho da panela que se abriu, né? Aqui também, do lado de cá, ó. É uma vida, né, pastor Rodrigo? Uma vida que está indo do nada embora, né? Não tem a quem você... Olha o tamanho dessa cratera. Olha aí. Olha que Imagina uma família que tem criança, pastor Rodrigo, como confiar, deixar as crianças no quintal de casa, quando de repente pode a criança até desaparecer numa cratera dessa? Uma situação dessa aí já pensou? Como no caso aqui, né? Acho que tem um caso aqui também, que bem... Olha, esse caso aqui, ó. Uma matéria um pouco meio antiga, mas descoberta... Olha o que aconteceu aqui. Uma cratera... A imagem desapareceu, mas aqui, ó. Descoberta cratera de 70 metros de profundidade em Almirante Tamandaré. Na mesma cidade. Você chegou a ver isso aí? Foi em 2007 que aconteceu isso, mas ó, 70 metros de profundidade, na mesma cidade. Então, acontecendo já, pastor Cornei, há uns tempos atrás já, né? Na mesma cidade. Almirante Tamandaré, na mesma cidade está acontecendo isso. É de se assustar. Com Imagina, certeza. 70 metros quadrados, você calcula a quadra que você mora aí e veja o início da primeira casa até a última casa, é uma quantidade de 100 metros, né? Geralmente as quadras têm 100 metros. Calcula aí 30 metros a menos a profundidade de uma cratera como essa. Imagina as crianças brincando no quintal e isso acontece. A pessoa compra um carro com 60 parcelas por mês, quando ele acorda de manhã cedo, o carro está dentro de uma cratera de 70 metros de profundidade, pastor Rodrigo. E o pior de tudo que foi fechada por 2 vezes. Fechou uma vez com terra, depois voltou de novo a ceder a cratera. Segundo aqui a informação. E isso são detalhezinhos em vista do tamanho da grandeza dos sinais que estão acontecendo. As geleiras estão se derretendo mundo afora. Exatamente. Você percebeu, pastor Rodrigo, na região que o senhor mora, é mais ou menos o mesmo clima, né, da cidade que eu moro. O senhor percebeu a quintura que está fazendo nesses últimos tempos? Está muito quente, está muito quente. Inclusive tem até uma matéria aqui também falando sobre isso no Brasil. Daqui a pouco a gente vai colocar também. Falando sobre Maceió, olha aí Maceió, tem um bairro fantasma lá. Bairros afundando transformam parte de Maceió em cidade fantasma e atraem curiosos. Só que aqui, pastor, tem uma espécie de mineradora, né? Mineração, e eles estão falando que é por causa disso que aconteceu isso nesse bairro. E aí, né, nessa cidade onde o senhor falou que teve também, né? Agora há pouco aconteceu. Também, será que é uma coisa muito estranha, né? Tudo tem, como eu falei para o senhor, tudo tem uma desculpa, não é verdade? Tudo tem uma desculpa. Na realidade, Almirante Tamandaré não tem mineradora. A mineradora fica em Rio Branco do Sul, que é próximo ao Almirante Tamandaré. Mas Rio Branco do Sul não está acontecendo isso. Está acontecendo em Almirante Tamandaré. A mineradora fica em Rio Branco do Sul. É lá que eles trabalham extraindo cimento e aquela coisa toda. Mas em Tamandaré não tem mineradora para estar acontecendo isso. E aqui, pastor, é um outro assunto, mas faz parte também. Vou falar um pouco de geografia aqui. Vamos lá. Olha que interessante isso aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Aqui é um painel global, né? Ao vivo. E aqui, ó, tem um vulcão que ele está ameaçando entrar em erupção. E segundo aqui a matéria que eu tenho aqui, pastor Carneiro, já aconteceu, olha aqui, bem rapidinho, mais de 12 mil sismos, são terremotos, né? São registrados em Ilha dos Açores. E milhares evacuam a área de risco. Um grande aumento do sismo vem sendo registrado, isso agora, viu, pastor Carneiro? Na ilha de São Jorge,
no arquipélago dos Açores, em Portugal, desde 19 de março, tá? Começou a acontecer isso. Foi exatamente igual aconteceu com o Cumbre Vieira. Começou os tremores, aqui já aconteceu mais de 12 mil abalos sísmico, né? Então, você vê que milhares de moradores já deixaram a região com medo de uma possível erupção vulcânica. Centenas de sismos ainda são computados pelo Civisa e o alerta vulcânico está no nível 4, ou seja, muito perigoso. Tremor de grande desastre natural. Pelo menos 12.700 sismos foram registrados na ilha de São Jorge na última semana, mais que o dobro da quantidade total de abalos observado em todo o Açores em 2021. Segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismos-Vulcânica dos Açores, o sismos mais energético atingiu magnitude 3,3, muito alto, pastor Cornei. Isso às 6 horas e 40 minutos no horário local. Então você percebe... Pode falar, fica à vontade. O sismo, a partir de quando, dentro daquilo que o senhor vem trazendo comentários, desde quando o Cumbre Vieira começou a dar sinais de erupção, qual o nível do sismo para que as pessoas venham estar em alerta? Olha, pastor Cornei, ele dando 2, 3 já é em alerta, porque depende muito da profundidade do terremoto. Se ele for bem acima da superfície, se ele for de 3, 4, já faz um estrago já grande. Se ele for abaixo em profundidade e ele for de 5 ou 6, ele não faz tanto estrago na superfície. Então vai depender muito do momento que o terremoto acontece e aonde que ele acontece, em qual base. Ele está na superfície, ele está na profundidade, para poder, então, aí dizer que se é grave ou não, entendeu? Depende muito. Mas aí aconteceu mais de 12 mil nos Açores? Isso, eles já estão correndo porque já elevou a nível 4, né? A nível 4 é muito perigoso. Nível 4. E aí pessoas, imagina, igual o senhor comentou, pessoas deixando suas casas e correndo. Eu não sei qual que é pior, se é uma cratera abrindo no quintal da casa da gente, ou debaixo do chão, ou se é um vulcão entrando em erupção, ameaçando entrar em erupção e pessoas com medo correndo de uma forma desesperada. Inclusive até no painel aqui global, deixa eu botar aqui nele aqui, ó, mostra certinho aqui, ó, esse aqui é o vulcão, não sei se os irmãos conseguem ver, deixa eu dar um zoom aqui, para os irmãos verem, ó, essa região aqui, deixa eu dar para os irmãos verem, né, bem aqui, é o vulcão que está ameaçando esta ilha, né, aliás, está bem aqui, ó, ele está ameaçando, e infelizmente, tá dando sinal, tem até um alerta lá, um alerta, piscando. Sim. Esse alerta é realmente já dizendo, olha, estão entrando em erupção. E para piorar a situação, nós temos aqui também, aqui, ó, nessa direção aqui do ciclo de fogo, ó, aqui. Nós temos vários vulcões também aqui, ó, onde eu ponho aqui, ó, terremoto moderado, ó, terremoto moderado. Esses pisca aí é sinal de que alguma coisa pode acontecer? É isso? Não, já está acontecendo, são terremotos. Olha já aqui. Estão acontecendo. Ó, terremoto moderado, foi a 30/3 no Chile, certo? Olha lá, de 5 graus. E foi a 23 km de profundidade, tá certo? Esse terremoto aqui, terremoto moderado, 31/3, a hora, meia-noite 11. Em cima na placa, terremoto moderado, em cima da placa tectônica, passando próximo de placa de cocos, aqui no Chile, né? Mais ou menos aqui nessa região. Você percebe que é a região onde tem realmente ali o ciclo de fogo. Sim. E aí nós temos os vulcões próximos aqui também, né? Que pode entrar em erupção. Entendeu? Que situação, meu Deus. Vários lugares... O mundo está gemendo, pastor Rodrigo. O mundo está gemendo, sinais estão acontecendo. E o mais tenso de tudo é que nem nós estamos dizendo aqui. Enquanto nós estamos apresentando, dia 30 aconteceu o terremoto aqui, ó, no Chile, dia 31, meia-noite de hoje, dia 31 aconteceu, e as pessoas continuam vivendo a sua vida de pecado como se fosse uma coisa normal, que nada tivesse acontecendo, pastor Rodrigo. Com certeza, pastor Rodrigo. As pessoas não estão, infelizmente, a Bíblia, ela é a maior prova do que as coisas que nela está escrita está se cumprindo. A gente percebe pelos aumentos de terremoto. A Bíblia fala, olha, vai haver aumento de terremotos. Sim. e isso se você pegar os terremotos da história, nunca aconteceu. Os terremotos de hoje superam todos os terremotos da história da humanidade. Então você vê que
A Bíblia, nesse quesito, se cumpriu. E diz claramente, quando isso acontecer, eu estou voltando. A Bíblia diz lá em Mateus 24, eu estou falando nas minhas palavras, mas é isso que está dizendo lá, né? Isso fora o resto das coisas que vão acontecer, peste, fome, tudo mais, né? Isso antes dos cavaleiros se manifestarem, antes do selo ser liberado, pastor Claudinei. Exatamente. Eu me lembro, pastor Rodrigo, que quando eu era criança, eu ouvia, né, os meus pais, os antigos, né, meus avós, os antigos, dizendo, né, que o mundo nunca mais vai se acabar com água, conforme Deus fez aliança. Eu nem sabia nada de Bíblia, nada de Evangelho, eu era uma criança. E eu escutava eles dizendo, o mundo nunca mais vai se acabar com água, mas o mundo vai se acabar com fogo, e a terra vai esquentar muito, o sol vai esquentar demais, e o fogo vai pegar na terra. E eles contavam essas histórias, parecia aquelas histórias de assombração, quando a gente era criança, que escutava os mais velhos sentar para contar, para assustar a criançada, né? As histórias de assombração. No meio dessas histórias de assombração, vinha as histórias de que o mundo não se acabaria mais com água, mas com fogo. E a gente ouvia isso e não entendia nada. Hoje começa a se desenhar de uma forma mental a realidade daquilo que eles falavam há cerca de 30, 35 anos atrás, que é, na realidade, o calor aumentando, a quentura aumentando. Gente, está quente demais na face da terra, pastor Rodrigo. De uns tempos para cá, se a gente for avaliar de 10 anos para cá, a temperatura da terra subiu, eu acredito que, acho que uns 2 graus a temperatura subiu, porque hoje é natural a gente observar e ver que os dias da semana atingiu um topo de calor que não diminui, não desce. Chega no inverno, 2, 3 dias de frio e a quentura volta tudo de novo. E isso é um sinal escatológico também. Exatamente. A gente percebe, agora há pouco aconteceu isso aí. Isso aqui aconteceu, gente, agora no dia final de março, essa matéria saiu, mas vem ocorrendo já com frequência. Eles estavam analisando um bloco de gelo do tamanho de Roma se desprende na Antártica, pastor Claudinei. Eu vou repetir. Bloco de gelo do tamanho de Roma se desprende da Antártica. Uma plataforma de 1,2 mil quilômetros quadrados entrou em colapso, ou seja, ela se desprendeu um pouco antes do registro de temperaturas recorde no polo da Terra. Houve um grande aumento da temperatura lá, e olha que lá é geladíssimo. E olha, imagens de satélite indicam que uma plataforma de gelo com cerca de 1,2 mil quilômetros quadrados se desprendeu da Antártida pouco antes do registro de temperatura recorde nos 2 polos da Terra. Daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho sobre o polo da Terra, é importante aí. Sim. Na Antártica, as temperaturas ficaram 40 graus acima do normal. Ou seja, eu vi uma outra matéria dizendo que estava menos 11 graus negativos Celsius. Menos 11 graus Celsius. Só que essa temperatura está muito, como que pode dizer, baixa. Um exemplo, baixa como pode dizer, ela está derretendo, como se fosse aqui no Brasil o verão. Entendeu? Se ela subiu 40 graus, então, digamos, o senhor falou que estava 11 graus Isso. abaixo de zero. 11 abaixo de zero. Vamos jogar 40, vai dar aí 29 graus, 29 graus, né? 29 graus de temperatura na Antártida. Para pensar, a geleira, os polos extremos do mundo, com 29 graus de temperatura, é a temperatura de Curitiba, das cidades mais frias do Brasil, pastor Rodrigo. Com certeza, pastor Claudinei. E o que acontece aqui é que vou repetir, na Antártica as temperaturas ficaram 40 graus acima do normal para este período, e no Ártico 30 graus acima do normal. Ou seja, ainda que eles viram que estava 11 graus negativo, não foi catastrófico. Por quê? Porque uma parte se rompeu. Inclusive tem uma matéria aqui, pastor Claudinei. Deixa eu só voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui.
Olha Enquanto aqui. o senhor vai procurando a matéria, você que está em casa, entenda. Sabe quando você aperta lá o botão para descongelar a sua geladeira? Que de repente começa a cair as placas de gelo lá do seu congelador, que ela vai se soltando, porque automaticamente não está mais atingindo a temperatura daquele gelo permanecer ali, então começa a se soltar. O seu congelador começa a soltar as placas de gelo, você vai lá, vai pegando, vai limpando e o congelador fica limpinho, normal. Está acontecendo isso nos dois extremos da Terra, das placas de gelos começarem a se soltar, mas é numa dimensão grande, a altura que uma placa que se soltou, como o pastor Rodrigo acabou de ler, atinge o tamanho da cidade de Roma. Para pensar, pastor Rodrigo, que situação. E olha só, olha o que está falando aqui, ó. Veremos mais plataformas de gelo se romperem no futuro com o aquecimento climático, disse King em entrevista ao jornal, né, um cientista. Veremos enormes plataformas de gelo, muito maiores do que esta, se partirem, o suficiente para elevar seriamente o nível global do mar. Aí a gente não pode falar aqui porque senão vai assustar-me muito, mas se o mar aumentar aí 1 metro, gente, cidades vão desaparecer do mapa. Dentre elas tem várias aí, gigantescas aí, né, a gente pode falar o nome aqui, senão vai assustar muita gente. Para o senhor entender, pastor Rodrigo, não cortando a sua fala, aquele Hollywood, né, com as suas mensagens preditivas, já lançaram um filme alguns anos atrás mostrando algumas cidades sendo engolidas, né? Algumas cidades sendo engolidas, e isso alguns filmes que eles mostraram, que eles apresentou, quem sabe você já até assistiu, algumas cidades sendo engolidas, né? Pelas águas, pelo tsunami, por isso e aquilo, pelas ondas, pelo mar que avançaria as cidades, e olha tudo isso criando uma forma e um corpo para se materializar, pastor Rodrigo. Verdade. Meus irmãos, estou tentando compartilhar aqui, pastor, por isso que eu estou indo aqui pro celular de lado aqui, compartilhando, mas não tá indo, não. Que benção, viu? Vamos compartilhar essa live, que tá muito forte essa live, gente. Muito forte essa live mesmo. Baixa a nossa audiência e baixa o like. Tá baixo. Deixa o like aí, pessoal. Deixa o like, porque nós temos uma informação muito forte para passar para vocês ainda aqui. Aqui, posso escolher, eu tenho aqui é o sexto selo. É o que vai acontecer, quando a igreja estiver sido arrebatada. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre os meteoros e sobre também as tempestades solares. Vou voltar só um pouquinho lá, nessa questão aqui, ó. Plataforma de gelo maior do que o Rio de Janeiro. Ou seja, do tamanho de Roma, maior do que o Rio de Janeiro, se desprende na Antártica. Que é uma matéria similar à outra, né? Mas voltando aqui um pouquinho aqui, olha o que diz aqui, ó. Uma calota de gelo com superfície equivalente à cidade do Rio de Janeiro se soltou totalmente na semana passada, na região leste da Antártica. Antes de eu terminar de ler, pastor Carneiro, vamos colocar o vídeo aqui sobre o clima, e a gente já volta a falar aqui na matéria, que é importante. Acabei me lembrando agora, vamos lá. Climáticas ameaçam o bem-estar da humanidade e a saúde do planeta e exigem ações urgentes, segundo um relatório divulgado hoje pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. O IPCC, na sigla em inglês, é um órgão das Nações Unidas que estuda essas mudanças e a gente vai conferir os detalhes aqui nessas imagens. O documento do IPCC alerta para o aumento dos eventos climáticos extremos, inundações, tempestades, secas e ondas de calor. É que nesses fenômenos expõe aí milhões de pessoas a uma situação de aguda insegurança alimentar e também de água. Hoje, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que é essencial cumprir a meta de limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus e também reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 45% até 2030. Para o secretário-geral da ONU, o estudo mostra um atlas do sofrimento humano. Para Guterres, a falta... Olha aí, Pascoal, situação. Para tudo eles dão uma justificativa, mas a verdade é que a Bíblia vem se cumprindo em todos os aspectos. Nós mostrou aí crateras se abrindo, agora o derretimento dessas geleiras, que inclusive tem uma reportagem, não vou pôr por causa do tempo, que eles estão tentando inventar lençóis especiais para impedir, para retardar o derretimento, porque é inevitável, vai derreter de verdade, está derretendo. Inclusive esse rompimento aí dessa geleira é muito triste, porque eles estão dizendo que o nosso planeta está mudando, pastor Ney.
E o pior de tudo é que a gente vê que o Apocalipse mostra absinto caindo dos céus, mostram tanta coisa que só pode acontecer porque o mundo está caminhando para isso. A gente vê o aumento dos terremotos, vulcões contribuindo com isso, vários vulcões, tem vulcões perigosíssimos que, se eles entrarem em erupção, eles podem fazer com que a raça humana entre em extinção. Entendeu? E o mais triste, pastor Rodrigo, a gente vê, por exemplo, nessa matéria aí, o chefe da ONU, né, o Guterres, ele arremessando, né, todos os eventos e episódios para 2030, né? Vamos ter que diminuir a emissão de gases, vamos ter que fazer isso, fazer aquilo, até 2030, né? A programação deles é para 2030, né, pastor Rodrigo? Exatamente, mas se nós pegarmos aqui a agenda, vamos lá. Cadê a agenda? Esse aqui é o polo. Hoje eu tô meio desorientado aqui, hein? Vamos lá, já abriu aqui o polo. Eles falam de parar com o aquecimento global. Como que vai parar, gente? Sendo que o polo magnético, para os irmãos resumir, para entender certinho o que é o polo, é uma proteção que a Terra tem dos raios solares do Sol. Só que, infelizmente, existe um buraco bem aonde, pastor Grey, está o buraco aí, no globo. Se a gente olhar, está em cima do Brasil. Bem em cima do Brasil. Olha aí. Se você pegar aqui, ó, o Brasil é um país, olha, rapaz, bem em cima do Brasil. Está na América do Sul, pegando bem em cima do Brasil, na região de podemos dizer, aí, de Minas Gerais para baixo, né, naquela região entre Minas até o Rio Grande do Sul. Tá, deixa eu só achar essa imagem aqui, daqui achei, pronto. O computador aqui hoje está trabalhando muita tela, você acaba... Ó, vamos lá. Existe 17 itens que eles querem cumprir até 2030, tá? O primeiro, ele falou aquele dia, né, sobre a fome do Cavaleiro Preto, do Cavaleiro Amarelo, melhor dizendo, né, que é a morte, também a fome do Cavaleiro Preto. Mas o que chama a atenção é a questão, cadê onde eu vou achar aqui, ó? Aqui, é o 13. O 13. Bem no 13 aqui, pessoal, vou dar um zoom aqui, posso tocar nele acompanhar também aqui, ó. O 13. Aqui dá pra ver, né, pastor? Sim. Opa, cadê? Vou voltar aqui, aí pronto. Vamos lá, o 13. Esse aqui, pessoal, olha. Bem aqui no 13, pastor, tem o que aí? Um olho de? O olho de Horus. Horus. O olho de Horus e o mundo dentro do olho de Horus, né? Exatamente. E olha lá que está dizendo no 13, ação contra a mudança global do clima. Você acha que eles vão conseguir, gente, parar isso que já está em andamento? Inclusive tem uma matéria aqui, pastor Codinei, que eu queria colocar também. Muita matéria hoje, hein? Vamos lá. Olha, um órgão, né, confirma que temperaturas estão mais altas e temporais mais frequentes no Brasil. Só percebeu que esse ano no Brasil, por exemplo, nós temos aqui no Rio de Janeiro, que é a cidade lá, que... Niterói, né? Niterói... Petrópolis. Petrolina, não é? Coisa Petrópolis. Assim. Isso. Ela em um mês, houve 2 enchentes. Inclusive, até eu fiz uma matéria sobre um bebezinho que a mãe foi trabalhar e deixou o bebezinho ali uma mãe. E quando voltou, encontrou a casa soterrada. Perdeu ali a mãe, perdeu o filhinho. E ela ficou 7 anos programando a gravidez, não engravidava, 7 anos ali. E ela então conseguiu ter o bebezinho. E aí o bebezinho com 1 ano e meio, quase 2 aninhos, ia fazer a festa de aniversário naquele dia. E quando ela chega do trabalho, depara com uma casa toda soterrada e a criancinha morta, pastor Claudinei de Oliveira. Que situação desesperadora, né? Essa é a grande realidade. E tudo isso, né, pastor Rodrigo, se repetindo, porque se nós formos ver, Petrópolis, como o senhor mesmo disse, não foi só aquela tragédia daquela vez, não. Está acontecendo e se repetindo. Eu acredito que quando arma o tempo de chuva naquela região, o desespero já toma conta das pessoas. Exatamente. E o pior de tudo, tem um abençoado me ligando aqui. Oh, meu Deus, os irmãos é uma benção, né? Por isso que é ruim você passar telefone. Você passa o telefone, sabe que a gente não tá atendendo porque tá ocupado. Aí liga na hora da live, né? Aí isso quebra a nossa concentração. Tem hora que você tá falando aqui, você acaba perdendo uma benção. É justamente o irmão da cadeira de roda lá, que o Giovanni conseguiu a cadeira de roda.
Já estava abençoado. Você atende o telefone, fala, irmão. Não, só liguei para saber como que tá tudo bem, tá tudo em paz, tá muito quente aí, tá armado para chuva, só queria saber disso. Olha, só por Deus. Só o sangue, mas, amém. E aí, quando bloqueia, chora, né? Mas tá bloqueando por quê? Mas não tem jeito, a gente não consegue falar com todo mundo, professor. Muita gente no mesmo tempo. Mas vamos lá. O Instituto Nacional de Meteorologia acaba de divulgar um novo documento com as médias de climatologia do Brasil. Ou seja, o Brasil, pastor, do período de 1991 a 2020, segundo aqui informações feitas, né, nas últimas décadas, evidenciam que já é perceptível, na prática, as temperaturas estão ficando mais altas e os temporais extremos estão mais frequentes no Brasil. Eu assustei esse ano, aqui perto, aqui mesmo, Pirassununga, aqui, você conhece Pirassununga? Conhece, né? Conheço. Ficou em calamidade. Mais de 100 árvores foi arrancado pela raiz. Meu Deus. Temporais de areia vindo de Franca para Ribeirão Preto saindo fumaça do chão. A gente percebe que o Brasil, Bahia ficou debaixo d'água, Minas Gerais ficou debaixo d'água. Acontecia, mas não com essa intensidade, pastor. Eu fico imaginando, se isso continuar ocorrendo, pastor, o nosso país não tem um preparo e estrutura para suportar tamanha destruição, não é verdade? Exatamente, e são sinais, pastor Rodrigo, que vai fazendo um giro em regiões e cidades pelas quais nunca aconteceram esses sinais, né? A gente começa a ver, para pensar, onde já se viu falar em enchente na Bahia? Onde você viu falar em enchente no estado de Minas Gerais? No estado, por exemplo, da cidade de Fortaleza, está chovendo direto, coisas que o norte e o nordeste do Brasil, o povo vivia orando, buscando, pedindo a Deus chuva. Lá está chovendo além do normal, né? E a onda de calor, cidades, por exemplo, que sempre foi cidade de clima bom, de clima fresco, fazendo um calor acima do normal, uma temperatura muito estranha, né? E isso é sinal da volta de Jesus, o aquecimento global, né? As pessoas estão vivendo nesse clima desesperador dos últimos dias, pastor Rodrigo. E o pior de tudo, pastor Claudinei, é que as pessoas só lembram de Jesus, né, quando tá aí, ó, numa situação dessa aí, ó. Quando tudo tá indo pro brejo, aí lembra de Jesus. Não era mais fácil lembrar dele quando tudo tá bom, né? A gente sempre fala aqui na live, né? Jesus, irmãos, tem que estar conosco nas boas situações, porque quando chegar na pior situação, você tem a quem recorrer, né? A pessoa vai recorrer a Deus quando tá tudo assim, ó. Dessa forma aí, tudo, né? Tudo já indo pro brejo. Isso fora a violência que a gente não tá pondo aqui, né? A gente tá falando de coisas, de sinais que estão acontecendo no nosso próprio país. E nós temos dados aí mostrando crateras se abrindo, a gente vê terremotos acontecendo lá no oceano e refletindo aqui na Avenida Paulista. Aconteceu. Eu trouxe um rapaz aqui que é esqueci o nome dele agora, que ele conseguiu achar uma teoria, ele consegue detectar que esse ano o Brasil, segundo ele, pastor Godei, vai ter terremotos grandes, gigantescos. Porque acontece de um lado e sai do outro. Por exemplo, quando aconteceu aquele terremoto no Chile, se eu não me engano, em 2015, que ele falou lá, em 2015, ninguém falou, não vai acontecer nada, não. Ele preveu o que ia acontecer e aconteceu. Quando aconteceu lá, ele falou assim, gente, ó, esvazia São Paulo, ali, a Avenida Paulista, porque vai acontecer um tremor de terra aí. Aí o pessoal foi lá e esvaziou as escolas. Dito e feito, aconteceu o terremoto na Avenida Paulista. Não é porque ele adivinhou, não. É porque ele tinha os dados. E aconteceu. E ele está prevendo, pastor Ney. Oh, Jesus, viu? Ele está prevendo que vai acontecer terremotos no Brasil. Agora você imagina, com essa destruição total que está acontecendo aí no nosso país, na questão climática, enchentes. A gente vê que está até se abrindo. E agora, terremotos. Você acha que os nossos prédios que o Brasil tem suportaria os terremotos que acontecem no Japão, por exemplo, pastor Ney? Só uma base. De maneira nenhuma. O Japão, eles já construíram, devido ser
um país, né, que tem esse alto índice de tremores, os prédios são construídos como se fosse com amortecedores, né? Com amortecedores embaixo, coisas que não existem em prédios, em nada, em casa, em nada aqui no Brasil, né? Então, o Brasil não está preparado, né, para uma nevasca, não está preparado para tremores de terra, não está preparado para nenhum fenômeno natural. Essa é a realidade, porque o que se espera no Brasil é que é uma região de paz, como sempre foi. Então, qualquer evento, né, que foge do natural é assustador. Inclusive, isso que está acontecendo na Grande Curitiba é assustador, porque nunca aconteceu, não é normal fenômenos da natureza acontecer em solo brasileiro, pastor Rodrigo. Entendi, pastor Ney. E você percebe que não tinha isso, e agora tem. Então, quer dizer, um país que o povo diz, aqui é tranquilo, não tem nada não. Tá acontecendo no portão da nossa casa. Verdade. Então, gente, a Bíblia está se cumprindo aí diante dos nossos olhos. E nós trouxemos aqui também, né, pastor Ney, a questão lá de Portugal. Acontecendo agora. Nós vemos aqui um alerta, ó, mais de 12 mil sismos, né? São terremotos que são registrados em ilhas dos Açores e milhares evacuam áreas de risco. Agora você imagina, pastor Canês, a pessoa sair da sua casa no desespero. Isso desde o dia 19 de março. Olha só o que faz um vulcão que está prestes a entrar em erupção. As pessoas têm que correr. Ou corre ou é engolido pela lava, pastor Canês. Agora, pastor Rodrigo, o senhor apresentou no início, né? Do final do ano para o início do ano, vários dias sobre o Cumbre Vieira. Aquele povo lá daquela região conseguiram recuperar suas casas, seus bens, depois que acalmou a erupção daquele vulcão? Sim, estão reconstruindo, só que eles estão suspeitando que pode haver uma nova erupção. E se acontecer, pastor Guarani, o próprio Cumbre Vieira, ele jogou na atmosfera mais gases do que a Europa toda em um ano. Meu Deus. Entendeu? Só para você ter uma ideia. E o que acontece? Quando esse Runga-Tonga, né, entrou em erupção, depois passou alguns dias, foi encontrado peixes mortos, golfinhos mortos. Eles estão dizendo que pode ser que esse vulcão ele causou embaixo no oceano um aumento da temperatura que veio a matar esses peixes. E a atmosfera no céu ficou vermelho. Você chegou a ver em alguns países, aqui no Brasil mesmo, ficou em Rio de Janeiro, o céu ficou vermelho. Eles estão dizendo que é devido à quantidade de fumaça que esse Runga-Tonga jogou no ar. Agora você imagina, pastor Godney, as questões a gente avalia é que não há tempo para mais nada, irmão. O que nós temos que fazer é apegar com Jesus e poder, irmãos, estar com ele 24 horas por dia. Por quê? Porque as questões, pastor Godney, é muito mais sério do que nós imaginamos. Inclusive, o senhor perguntou sobre como Vieira. Lá está acontecendo muito tremor de terra. Tem um rapaz que me manda mensagem aqui e diz que está tendo muito, muito abalo. E estão desconfiados que pode haver uma nova erupção lá também. Meu Deus do céu. Então a Terra está em estado de alerta. Não é só uma região, é o planeta Terra está em estado de alerta. Isso nós estamos citando, né, alguns detalhes, porque se nós formos entrar na área do comportamento humano, né, a violência que está na face da Terra, filhos contra pai, pai contra filho, enfim, se você entrar, meu amigo, na parte de noticiário, daquilo que está acontecendo no mundo, no Brasil e no mundo, é de se assustar. A política nem se fala, nem se comenta. A ganância, a avareza, o ódio comandando a vida das pessoas, o egoísmo, sabe? Nós estamos falando de sinais da natureza, isso sem falar no próprio comportamento humano, na descrença, no engano, na mentira, nas pessoas que usam, né, da religião, que usam da palavra de Deus ou algo semelhante para se auto-beneficiar. É tanta coisa que está girando em torno da humanidade que se nós pararmos para avaliar, você não precisa nem de nenhum pregador dizer para você que a Bíblia é a verdade. É só você avaliar os sinais e ir lá e ler em Mateus capítulo 24, você vai ver que tudo que está registrado ali está se materializando diante dos olhos de todos, pastor Rodrigo.
Exatamente. E agora eu lembrei, né? Vamos voltar lá no assunto daquela imagem do Paulo lá, pastor, pra gente concluir? Sim. Vamos lá? Meu Sim. Deus, já deu quase 50 minutos de live, né? O tempo Então, passa, né? olha só, o que a gente viu aqui é que está onde? Está a falha em cima do Brasil. Tanto é que quando chega aqui, pastor Colei, quando chega aqui, nessa região aqui, os satélites, o pessoal desliga ele, porque se passar nessa região aqui, os satélites não funcionam. Olha só. Aí eu fui ver, por que isso está acontecendo, né? Numa linguagem mais simples, por causa disso aqui, gente. Deixa eu voltar aqui um pouquinho só aqui. Peraí, é por causa dessa questão aqui, ó. Vamos lá. Olha aí. Forte tempestade geomagnética atingirá a Terra amanhã. Correções de tensões podem ser necessárias. Isso, pastor, seria hoje. Bem capaz que já atingiu a Terra. Só não atinge nós aqui por causa dessa proteção que nós temos aqui. Essa proteção aqui, ó. Que está protegendo a Terra. Mas nós, o Brasil, tem uma boa parte que já perdeu essa proteção. Então o que acontece? Se esses raios solares, tempestades, chegarem até nós, pode termos o risco de contrair câncer de pele. Internet não funcionará. Celulares, rádios amador vão para o brejo. Por causa dessa questão aí da tempestade solar. Inclusive, por quê? Porque o Sol, o pastor, ele estava vendo, ele tem um comportamento. E justamente agora ele está no 25º ciclo. Ele está muito forte, jogando rajada de tempestade solar. Inclusive, Marte nem tem mais atmosfera por causa do Sol. O Sol destruiu Marte, a atmosfera de Marte. E a Terra tem essa proteção. É por isso que nós ainda conseguimos sobreviver, respirar, mas a gente percebe que cada dia que passa, a nossa proteção da Terra está ficando cada vez mais difícil, porque os polos estão se invertendo. Isso é complicado. Ainda bem que ainda vai demorar muitos anos para poder inverter o solo magnético, né? Os polos magnéticos. E isso combina, pastor Carnei, nisso aqui que eu ia pôr para os irmãos agora há pouco, né? Acabei aqui, ó. Esse versículo, por isso que eu digo, tudo bate uma coisa com a outra. Porque quando a Terra perder o campo magnético, por exemplo, um asteroide, ele vai cair na Terra inteira, porque o que faz ele se despedaçar é justamente a proteção que nós temos. Quando chega aqui na nossa atmosfera, chega em pedaços, né? Chega em partícula. Sim. Já com essa perda do polo magnético, o planeta vai perder a proteção. Por isso que fala daquele absinto que vai cair no mar. Mas como que vai cair no mar numa estrela, né? E vai virar um tsunami. Isso faz parte das taças da ira de Deus, que não vai ter misericórdia. Quero só ler essa parte do Apocalipse aqui, para a gente encerrar, que é interessantíssimo, que vai acontecer nos dias que a igreja não estiver mais aqui, que é Apocalipse capítulo 6, versículo 12 ao 17, diz assim, ó: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício. Para o sol ficar negro, pastor Claudinei, eu achei que Deus ia... Eu falei, não, Deus vai vir e vai colocar a mão dele lá e vai ficar negro. Não, gente. Eu estava no raciocínio mais lógico. São os vulcões que vão fazer com que as fumaças vai ficar tudo negro. Você vai olhar, não vai chegar nada. Nem um palmo à sua frente. Vamos lá. A lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e rochedos: caem sobre nós. Aqui está falando, pastor, de bunkers. As pessoas que vai estar no bunker, protegidas, não vai suportar tanto calor. Sim. Tanto calor que a Terra vai estar, porque por causa dos vulcões, a temperatura extrema, que vai pedir para que
caia sobre ele os montes, né? Olha lá, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Gente, é forte, a gente não quer que... Eu não estou trazendo causa, é apenas o que a Bíblia está dizendo. Então, o mundo, pastor Claudei, diante de tudo isso que nós colocou aqui, essas informações, né? E junto com a Bíblia Sagrada, irmão, alinha. Não queira estar aqui quando isso acontecer, de fato, realmente. É verdade, tudo que nós estamos te passando é um alerta, é uma maneira de te apresentar uma realidade do Evangelho, para que diante desse mundo, né, desse mundo nocivo, diante desse mundo de pessoas céticas que não credibilizam a palavra de Deus, venha acontecer um despertamento na vida de todos, ao ponto de entender que o que está escrito na Bíblia está se cumprindo e é a realidade. Se a Bíblia está dizendo que esse dia, né, dessa taça da ira de Deus, né, que esse dia será um dia tenebroso, se a Bíblia diz que será tenebroso, você imagina como não será. Porque não é um ser humano que está falando, quem está falando é o próprio Deus. Então você imagina como não será. Então, como se precaver diante disso? Se preparando para o arrebatamento da igreja, servindo a Deus de fato e de verdade, largando mão, né, desse evangelho paralelo que está sendo pregado por aí hoje em dia, e servindo a Deus de verdade, se entregando na oração, no jejum, no temor, na sinceridade, para que quando acontecer a volta do Senhor Jesus, que pode acontecer em duas escalas, existem duas maneiras de Jesus voltar. Duas maneiras de Jesus voltar. Uma é a volta dele para arrebatar a sua igreja, que é uma forma coletiva. Mas ele pode voltar de uma forma individual também. E se ele voltar de uma forma coletiva ou de uma forma individual, que possa nos encontrar preparados, que possa nos encontrar de vestes brancas, que possa nos encontrar de consciência limpa, que possa nos encontrar servindo a ele de fato e de verdade. Que o Senhor possa nos encontrar limpo por dentro, lavado e remido no seu sangue de fato e de verdade. Que não venha nos encontrar despreparado, apenas como homens e mulheres religiosos, que conhecem alguns versículos isolados da Bíblia, que frequenta um templo, né, ou algo semelhante. Não, que na sua vida possamos estar pronto para a sua volta, porque os sinais estão evidenciando e mostrando que não há mais tempo para nada. Olha o que está aí na linha do tempo que o Sebastião Almeida acabou de escrever, pastor Rodrigo. Olha que situação calamitosa. Leia aí, pastor. Aconteceu em São Paulo. Uma menina de 13 anos matou o pai porque ela apaixonou pela madrasta. Meu Deus. Olha que situação. Olha que situação. É o fim. Para pensar. Se isso não é o fim, minha amiga, se isso não é o fim, meu amigo, o que será o fim? Ah, pastor, vocês são pregadores do caos, vocês ficam fazendo drama para assustar as pessoas. Não somos nós que estamos assustando, não. Leia o que está aí. Se isso que está aí escrito não é realmente o fim de todas as coisas, se isso não é um sinal, né? Mais dois sinais que comprova que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Uma menina de 13 anos tirou a vida do pai, porque essa menina do sexo feminino estava apaixonada pela madrasta. Por isso ela tirou a vida do próprio pai. Isso é normal? Isso é o curso da vida? O que é isso? É culpa dos políticos? É culpa de quem isso daí? Meu amigo, é fim dos tempos. Não há mais o que se esperar. Isso são detalhezinhos pequenos, porque até à noite, pastor Rodrigo, se nós voltarmos com a live à noite para trazer notícias do que está acontecendo, vai aparecer notícia pior do que essa que nós estamos lendo aqui, fixado abaixo das imagens. Então, olha o que eu vou dizendo ali, ó. Depois do mendigo, né, que eu nem comentei no meu canal porque virou uma febre, veio essa menina aí, e a notícia mais bizarra que eu já vi, segundo o João Rabelo. É umas coisas acontecendo, irmãos, que é inacreditável, mas está acontecendo. E isso aí tudo, pastor Gandhi, é porque as pessoas estão deixando a blindagem de Deus de lado. Estão deixando a armadura de Deus e estão se conectando. Isso aqui é uma benção, irmãos, né? As redes sociais são uma benção quando você usa por bem, mas quando você deixa ela te influenciar, tem pessoas que nem tomam banho mais, que não conversam com ninguém mais, ficam o tempo todo ali olhando coisas que não levam a nada, não tem um crescimento para ela fica ali presa naquilo ali, né? E, inclusive, não sei se o senhor tem acompanhado, mas eu vejo que uma podridão, gente. Os pessoal faz conteúdos que só leva carne, só coisa da carnalidade, mas você vê 20 conteúdos passando lá de coisa carnal e apenas um conteúdo lá de coisas que realmente te oferece algo bom para a sua vida,
pro teu espiritual. Por isso, irmão, você que está aqui conosco, filtre, irmão, filtre. Não deixe que essas coisas da internet, que a tecnologia está avançando, te escravize. As pessoas, pastor, estão sendo escravizadas pela internet. Em vez dela dominar a internet está dominando ela. Casamentos sendo destruídos pela internet. Filhos, igual você colocou aí, sendo destruídos pela internet. Aquele menino que ficou no Free Fire jogando o dia todo, é crente, os pais tudo crente, pastores de igreja, mas não teve uma disciplina. O pai não vigiou também, deixou a arma guardada lá no canto lá. E aí o que aconteceu? O filho pegou a arma revoltado porque o pai proibiu de jogar e matou a mãe, matou a irmãzinha e deixou o pai aleijado. Uma situação caótica, por tudo não está vigiando, com tudo, irmão. Nós estamos vivendo em uma bomba atômica. Se nós não tomar cuidado, nossa família pode perecer, porque as coisas estão cada vez mais tragando as pessoas do mundo real e colocando do mundo imaginário. Verdade, nós temos que ficar atento a essas coisas. Você que tem seus filhos, né? Suas filhas, suas crianças, muito cuidado, né? Nunca, você que está na idade de pai e mãe, você sabe que esse negócio de ser bonzinho e boazinha nunca funcionou. Quando nós éramos crianças, nós só chegamos a essa fase adulta, com a mentalidade, com o caráter, com o pudor, com a vergonha na cara, como diz o ditado que nós temos, porque nossos pais nunca foram bonzinhos para nós. Nossos pais sempre nos levaram com rédea curta. E essa rédea curta gerou a senhora, gerou o senhor, nos gerou que somos homens e mulheres responsáveis. Não trate teus filhos como pai. O que eu não dei para o meu filho, o que eu não tive de meus pais, eu vou dar para os meus filhos. Cuidado. Ensina o valor da vida para os seus filhos. Ensina para o seu filho e para a sua filha que R$1 é dinheiro. Ensina para os seus netos que R$5 é muito dinheiro, né? Hoje em dia as crianças, não, vó, é baratinho, é R$50 só, pai. É baratinho, é R$30 só, mãe. Ensina para os teus filhos que R$1 é dinheiro. Né? Tem pais e mães que dão o cartão de crédito na mão de uma criança para comprar crédito de jogos virtuais, né? Filhos criados sem rédea, sem controle, sem domínio. Na realidade, você está criando, né, os verdadeiros, como a Bíblia diz, né, que nós até fizemos um comentário esses dias com o pastor Rodrigo, né, no cavaleiro, no quarto cavaleiro, que é o cavalo amarelo, né? Estão criando os monstros da terra, né? Os monstros da terra, os animais da terra, as feras da terra. O que são as feras da terra? Essas crianças que estão sendo criadas sem rédea, sem nenhum controle, né? Criança que dá tapa na cara do pai, da mãe, todo mundo acha engraçado e bonitinho, criança falar palavrão, né? Criança dançando funk e o pai e a mãe postando vídeo da criancinha. Você está criando as feras da terra dentro da sua casa para lá na frente essas feras acabar com a sua vida, como está acontecendo nesse detalhe que nós acabamos de ler aqui agora. Nós precisamos despertar para essa realidade. As coisas de Deus é muito mais sério e vem nos alertando muito a respeito de tudo que possa acontecer. Você que está me acompanhando, você lembra? O senhor lembra, pastor Rodrigo, como que o senhor foi criado, como eu fui, como nós fomos criados pelos nossos pais? Lá no momento a gente chorava e os pais diziam, engole o choro, menino, engole o choro, senão o chicote vai estralar mais ainda. Hoje, damos graças a Deus por tudo isso. Uns mais rígidos, uns mais severos, outros um pouco mais brando, mas todos nós somos criados em disciplina. Essa criançada, essa garotada de hoje em dia, eles não aceitam nada. Qualquer repreensão que tem, eles já usam as armas que eles aprenderam com o próprio celular que os pais deram para ir contra a vida deles e tirar a própria vida. Olha aí, uma menina de 13 anos, uma menina do sexo feminino de 13 anos, tira a vida do pai porque estava apaixonada, ardendo em paixão pela madrasta e com ciúme do pai, tirou a vida dele para ficar com a madrasta. Olha, uma menina de 13 anos, pastor Rodrigo. Olha aí, pastor, a irmã Fernanda colocou aí na tela aí. Coloquei na tela para o senhor aí. Dá uma lida para o senhor ver aí. Vi uma live evangélica, um tema sobre aquela cantora, né? Ganhou prêmio nas lascívias, né? Ela fez uma música, pastor, uma música que ganhou o prêmio de lascívia, só por Deus, tá por aí. O prêmio da lascívia. Exatamente, ganhou o prêmio. Olha como que a sociedade ainda está tão cega
que a sociedade não sabe prejulgar o que significa a palavra lascívia na Bíblia Sagrada, pastor Rodrigo. E é o pior de tudo que essa cantora é uma cantora brasileira envergonhando até o país, né? Ela faz cada show que é só o sangue do cordeiro. E aí, segundo informações, me parece que a raiz dela era uma raiz de pessoas de evangélica, né? E chegar a esse ponto, né? Ela é graduada, ela é graduada no segmento da religião das trevas, né? Ela é graduada lá, volta e meia ela dá umas desaparecidas, porque ela fica deitado para os espíritos do diabo, né? E tem que dar uma desaparecida, né? E tudo isso que ela está sendo aclamado, depois lá na frente tem um pagamento com a própria alma, né? Mas o mais triste é ver muita gente de Bíblia na mão, né? Admirando e aclamando, né? Tem até umas irmãs de círculo de oração que fizeram louvor, né? O hino das poderosas, né? Embasado na música dessa cantora, né? Prepara que agora é hora das irmãs que ora, né? E assim sucessivamente, né? Embasado nessa cantora, né? E aí a gente vai vendo a degradação espiritual que muitos estão vivendo. Aí o pessoal canta, mas na verdade estão cantando, mas estão só disfarçando, porque na verdade o coração não tá, né? Na letra de Deus, em cima no coisa. Porque quando a música é satânica, não adianta você transformar em de Deus. A melodia já foi consagrada ao demônio. Né, pastor? Sim. Não tem como, né? Não faz sentido, né? Davi nunca seguiu o exemplo dos filisteus e nem dos egípcios para escrever os salmos. Davi nunca fez um cover, né? Uma dublagem de música do Egito ou dos filisteus dentro dos salmos. Deus dava para Davi e ele fazia naturalmente para o Senhor. Então, a situação está dessa maneira. E aí, como diz esse louvor aí, né? Vida ou morte, qual vai aceitar? Ó, escute isso aqui, ó. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Aleluia. Amanhã pode ser tarde, hein, pastor Rodrigo? Pode ser tarde. Verdade. O segredo é fazer uma aliança com Deus hoje. Pastor, abençoe agora a todos que estão nos acompanhando, aqueles que estão conosco. Pastor Rodrigo, peça a bênção pela vida de todos. Amém. Você que está aí, irmãos, distanciado, você que ainda não aceitou a Cristo, escreva aí. Na linha do tempo, eu estou voltando, estou aceitando, eu quero me reconciliar, amém? Que nós estaremos orando por você neste momento. Senhor Deus e Pai, ó meu Pai é poderoso. Senhor, obrigado, meu Deus, pela Tua presença, Senhor, em nosso meio, meu Pai amado. Senhor, eu tenho certeza, meu Pai, que cada irmão, cada irmã estão sendo tocadas pelo Teu Espírito neste momento. Aonde houver o mal, Senhor, aonde houver o inimigo tentando destruir esta família, esta casa, essa pessoa, que seja agora queimado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós expulsamos agora todo mal, meu Pai. Guarde esta família, Senhor, guarde esta casa, meu Deus, os irmãos que estão te aceitando, aquele que está voltando, meu Pai, escreva o nome dele no livro da vida, meu Senhor Jesus. E se acontecer agora o arrebatamento, eu creio, meu Senhor, que subiremos ao encontro, meu Pai, contigo nos ares. Pai, que o teu divino Espírito Santo possa abraçar este irmão e esta irmã nesse exato momento, Senhor. Há uma presença muito forte. Oh, glória a Deus, Orian Sobando Biacá, Deus poderoso, visita, meu Pai, esta irmã, meu Pai, que tanto tempo faz que não sente mais a Tua presença, esse irmão, meu Pai, que não fala mais em mistério, visita ele agora, Senhor, com uma cura, meu Pai, essa pessoa que está enferma, venha curar, meu Pai, essa pessoa está desempregada, venha abrir, meu Pai, porta, aonde não há porta, Senhor, aquele que pede, aquele que busca, e aquele, meu Pai, que bate, a porta se abrirá. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Pai, eu também abençoe o nosso irmão pastor Claudinei de Oliveira, Pai, junto com o canal MME, que o Senhor venha
continuar abençoando o teu filho, Senhor, e que ele continue nesta peleja, guerreando, meu Pai, contra o inferno e ganhando almas para o teu reino. Pai, abençoa também a minha vida, abençoa também o nosso canal, meu Pai, de um modo especial. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em um nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluias. Aleluia. Aleluia. Agradecido seja o nome do Senhor. Diga amém e graças a Deus. Que bênção, que presente de Deus nós estarmos juntos e reunidos na mesma fé, trazendo esse despertar, esse alerta para você a respeito dos sinais que comprovam que não há mais tempo para nada na face dessa terra. Que não há mais tempo para nós vivermos uma falsa religiosidade, um falso cristianismo, vivermos apenas um rótulo, né? Não. Está na hora de nós servirmos a Deus de verdade, aonde quer que nós venhamos estar. Pastor Rodrigo, pode falar do seu canal e também já deixar as considerações finais dentro dessa oportunidade. Eu gostaria aqui, irmãos, de agradecer a você, tá bom? A cada irmão, a cada irmã que está conosco, né? Sem você, nós não faríamos a live, né? Vocês são importantes aqui no canal, a cada membro, a cada moderador, a cada inscrito. Tá ok, meus queridos? Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Como diz o pastor Rodrigo, você mora no nosso coração e... não paga aluguel. Ô, glória! Maravilha. Maravilha. Deus abençoe a todos.